em torno de 2008, 2009, eu fiz uma troca de empresas, não funcionou muito bem, não foi muito legal e de fato eu estava passando por uma certa dificuldade e numa feira, eu encontrei um contemporâneo da universidade que estava buscando oportunidade de alçar, de construir, de desenvolver uma empresa de agenciamento próprio, porque tinha as cargas e, por sua vez, não tinha ninguém de conhecimento. Em 2010, a KPM começou o seu desenvolvimento. Era eu e mais uma pessoa que comprou a ideia da KPM no início e nós ficávamos os dois, eu fazia a parte de venda e venda um pouquinho do operacional e passava para ela para fazer essa sequência do operacional, financeiro, enfim, mas éramos duas pessoas numa sala normal, uma sala de 60 metros quadrados, mas com uma mesa e duas pessoas e um ar-condicionado lá no canto para fazer a coisa funcionar. 2 a 3 anos de empresa, 2 anos, se não me engano, já tinha as pessoas que faziam operacional, financeiro, não muitas, mas tinham umas 2 ou 3 pessoas que faziam essa parte. Comercial ainda tinha, comercial era todo comigo, né? E naquele momento a empresa já vinha numa ascensão, vamos assim dizer, né? Os resultados estavam sendo positivos. E aí o primeiro ponto era justamente nós precisamos de mais um comercial para aumentar a capilaridade da empresa. Eu nunca tinha sido vendedor de agente de cargas, né? Eu vinha de um segmento um pouquinho diferente, então foi uma experiência desafiadora, deu bastante frio na barriga, difícil, por vezes vontade de desistir. Foram várias vezes que eu tive vontade de desistir porque não foi fácil. A empresa era uma empresa muito enxuta, né? Não tão conhecida no mercado, então a gente tinha muita dificuldade, né, de vender a empresa naquela época. A estrutura também era bem enxuta em termos de sistema, de equipe, né? Hoje nós temos vários setores, nem departamentos, né? Setores com mais de 5 ou 6 pessoas, né? Naquela época a empresa inteira era 5 ou 6 pessoas. Não tinha muita divisão de setor ou de departamento, né? Todo mundo fazia de tudo um pouco. Então, por mais que eu era vendedor, eu fazia parte do pricing também, por exemplo. Não existia um pricing, né? Então eu tinha que vender, eu tinha que fazer o marketing na empresa também. Eu fazia o marketing, eu fazia a venda, só que antes de fazer a venda eu fazia a compra, né? Fazia parte do customer service, fazia customer success, mesmo sem existir, né? O conceito de customer success na época. Mas fazia de tudo. Só não colocava a mão efetivamente na operação, depois que a carga embarcava, né? Ou na parte financeira. Mas até mesmo mandar SI para os agentes, fazer o acompanhamento pré-embarque, a gente fazia, mesmo sendo só vendedor. Era uma salinha pequenininha com... tinha umas 2 ou 3 fileiras de mesas, assim. A equipe era composta de mais ou menos 6 pessoas. Tinha a parte da operação, tinha acho que um vendedor só, sem ser o Cal, tinha só o Sérgio que era vendedor. E a rotina era basicamente, eu fazia parte do financeiro e office boy, então a rotina era basicamente liberar BL na rua, liberar documento, ir nos correios, na parte financeira mandar faturamento para cliente, preencher planilha de demurge, que era algo que a gente estava começando naquela época, hoje é tudo automatizado, na época era feito em planilha. A gente conseguia se comunicar com todo mundo, era mais fácil, né? A interação com os colegas era maior, querendo ou não. Não estou aqui comentando que a gente não tem um ambiente de trabalho excelente, porque se tem uma das coisas que a KPM tem, e se tem algo que me fez ficar 10 anos na empresa, é a questão da qualidade, do ambiente de trabalho, é algo que é muito bom, sempre foi muito bom. Então, apesar do nosso crescimento, eu vejo que essa questão, né, da nossa interação, da qualidade, aqui dentro mesmo é muito bom, continua muito bom. O talento da KPM, quando eu ingressei lá em janeiro de 2016,
era praticamente o tamanho que o meu setor é hoje, né? Então é muito gratificante ver quanto a empresa tem crescido e se tornado uma referência, né, no agenciamento de cargas no Brasil. Eu vim para ser o pricing, essa figura não existia até então na empresa, né? A empresa veio crescendo a um ponto onde o Sérgio enxergou ali que era necessário ter uma pessoa para fazer isso. Foi desafiador, bem desafiador, mas ao mesmo tempo muito compensador também. Porque hoje, olhando, eu brinco muito quando a gente faz a reunião do pricing, que é uma galera hoje já, então eu vejo aquela turma toda e falo, cara, era só eu e hoje olha aqui, olha a galera, sabe? Tipo, é muito massa, é muito legal. Chegamos num dado momento que precisávamos ter um pé na principal cidade do país, na capital financeira da América Latina, e decidimos então, a partir dali, abrir a filial, a primeira filial, que foi a filial de São Paulo, e depois de um tempo de maturação, aconteceram a abertura das outras filiais. Aí veio Curitiba, veio Campinas, veio Recife, e enfim, e fomos crescendo em desenvolvimento e desenvolvendo até as próximas filiais que teremos aí no futuro. Alguns anos eu falava brincando que eu iria para São Paulo, porque eu viajava para fazer agendas semanais lá. Mas era coisa de no máximo 5 dias, no máximo uma segunda e voltando numa sexta-feira. Quando começou-se a falar isso de uma forma mais séria, aí eu me assustei muito. Eu fui com o pensamento de que a volta seria iminente. Então isso me deixou segura. E agora eu estou no momento em que eu gostei muito de lá. E aí eu quero os dois mundos, porque eu adoro estar aqui, mas também gosto, e como a gente falou, essa sensação lá de como era, de 10 pessoas juntos, isso me deixa muito confortável. Eu estou no ambiente de trabalho, estou formal, mas eu estou tranquila no escritório, sabe? É um ambiente, é uma extensão da minha casa. E não tinha ainda o escritório físico lá em Curitiba. A gente começou como home office e eu fui uma das primeiras funcionárias, eu acho que a terceira ou no máximo a quarta, assim. Então eu conheci as pessoas só de nome, inclusive da própria filial. 5 meses depois que eu entrei, abriu o escritório físico, daí sim a gente passou a ir, se conhecer e tudo mais. Foram agregando mais pessoas, o escritório foi crescendo. E após 1 ano como vendedor, eu recebi a proposta para a gerência da filial. Foi mais um desafio, né? Mais uma vez saindo da zona de conforto, mas eu me senti muito honrada. Foi um desafio, né? Que a gente colocou uma filial numa região que geograficamente é o oposto de onde a gente está. É a região mais distante, que não poderia ser mais diferente do que aqui, no sentido do clima, da comida, da cultura, das músicas. Enfim, é um desafio surpreendente para uma empresa que naturalmente tem raízes de Itajaí, tá investindo no regionalismo. E para nós foi e é um aprendizado constante, porque a gente tem que se adaptar. O mercado muda constantemente, cada local no Brasil tem as suas peculiaridades e a gente tem que estar em constante aprendizado. É conhecimento de todos que os Estados Unidos é a principal economia do mundo. Então, acho que nós precisamos colocar um pé KPM no maior mercado do mundo. Assim como um pouco antes nós precisávamos ter uma filial no principal mercado da América Latina, o mercado financeiro da América Latina, que era São Paulo. Nesse momento nós precisávamos ter o nosso nome no principal mercado mundial. Então decidimos abrir a KPM em Miami, que claro tem tudo a ver com o Brasil, a região da Flórida, sul da Flórida tem tudo a ver não só com o Brasil, mas com toda a América Latina. Oportunidades teriam como estão acontecendo para as Américas, então foi um ponto de ação que tomamos e abrimos a capital Miami. Quando tu monta uma empresa, por mais que tu ande e tenha a cabeça no agora, lá no âmago do empreendedor, ele quer sempre lá na frente ter uma grande empresa com vários funcionários, mas de fato, pensando hoje,
assusta um pouco. Assusta um pouco porque nós temos uma responsabilidade muito grande. A empresa KPM como uma entidade tem uma responsabilidade muito grande no sentido que nós temos 150 famílias. Então nós não estamos pensando somente naquela pessoa, naquele funcionário, mas todas as pessoas que gravitam ao seu redor. A ideia sempre foi de ter pessoas que trabalham onde se sintam bem, onde possam sim estar trabalhando, aplicando o seu lado profissional, a sua competência, o seu desenvolvimento dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, só que ao mesmo tempo tenham o prazer de acordar de manhã cedo e ir trabalhar. Eu acho que a diferença da KPM é realmente a questão da humanização. Nós somos uma empresa que pensamos nos nossos clientes internos, né? Como eu sempre falo, as pessoas são os funcionários são os meus clientes. Então, a KPM tem essa grande diferença. A humanização, se preocupar de fato com as pessoas, como que elas estão na sua vida particular, poder participar algumas vezes, poder ajudar, apoiar. Então, acho que a diferença da KPM é isso. E continua sendo a mesma coisa do início. Por incrível que pareça, assim, tipo, eu sempre gostei de trabalhar na KPM. Eu nunca tive um dia que eu acordei e falei, nossa, ai, que saco, tem que trabalhar. Eu nunca tive esse dia. Tipo, eu sempre tive assim, cara, eu vou trabalhar, vai ser legal, vai ser divertido. E a gente, claro, como uma família, a gente tem problemas, a gente tem aquele problema de tipo, às vezes a pessoa me incomodou, me estressou. Mas nunca teve esse problema de, hoje, não tô afim de... Não, sempre vim de boa, sempre foi legal. E se teve problema, a gente sempre conseguiu resolver. Então era um clima muito familiar mesmo. Hoje, claro, obviamente tem um crescimento, né, muito grande. E a gente tenta sempre manter esse clima tipo, familiar, né? Principalmente entre os departamentos, no sentido nosso departamento, que é o meu Inside Sales, né? E como migrar com todo mundo é difícil, somos mais de 150 funcionários. Quando os amigos, além do Oceano, me perguntam por que tu ama tanto trabalhar nessa empresa, porque parece que tu vive para essa empresa. Eu falo, porque de fato é a única coisa que me mantém no Brasil. Depois do meu marido e o filho, claro. Mas eu sou muito feliz de trabalhar aqui, por causa desse ambiente que a gente tem, de família. Eu passei muitas histórias aqui na KPM, né? Eu engravidei, né? Eu tive meu bebê, eu voltei da minha licença, fui muito bem recebida. E também aconteceram várias outras coisas que a gente tem esse acolhimento aqui dentro. Eu acho que o que chama atenção tanto para quando entrei e o diferencial na KPM perante as outras empresas que eu conheço, acho que é muito o relacionamento, né? É uma empresa, por mais que ela tenha já 150 funcionários e crescendo, ela tem ainda aquela pegada muito do pessoal. Então, de aceitar as ideias, de ouvir as pessoas, eu acho que isso traz mais humanidade. É uma empresa muito humana. Quando eu entrei na KPM, eu tinha acabado de sair de um armador para ir para fora do país. E não deu certo essa viagem, ia eu e o meu noivo na época. E quando eu fiz a entrevista, o Sérgio falou que o que tinha chamado a atenção nele, inclusive, era os 7 anos que eu tinha ficado na outra empresa, que ele queria uma pessoa que ficasse, mas não era a minha ideia inicial, ficar na KPM. A gente tinha esse sonho de ir para fora, que ficou um pouco... a gente passou um pouquinho para frente, e por isso que eu busquei um trabalho, que daí eu consegui aqui na KPM. Eu gostei tanto da KPM, e o meu marido também, ele foi conseguindo outras coisas para a vida dele, que eu quis ficar, eu não quis mais ir para fora do país. E a gente casou, tivemos uma filha agora que tem 1 ano e 9 meses. Fez toda a diferença na minha vida, mudou bastante. E a KPM faz parte desse crescimento, não só profissional. Impactos na minha vida, meu Deus, se eu for falar diretamente, a KPM me deu um trabalho, uma casa, um carro, um filho e uma mulher que também trabalha comigo. Com certeza a KPM faz parte da minha história, com 6 anos juntos, então muita coisa na minha vida mudou. Vejo que eu sou muito mais maduro,
completamente, né? Entrei aqui com 19 anos, mas não só de idade, assim, muitos pensamentos foram formados através da KPM, de pessoas da KPM também que eu tenho como espelho, então sou muito feliz. Mas eu tenho certeza que a empresa vai continuar crescendo, porque nesses 15 anos a empresa cresceu todo ano. Nós temos hoje uma equipe muito heterogênea, né? Então, pessoas que já estão há bastante tempo, pessoas que chegaram e enriqueceram bastante a cultura da empresa, o conhecimento técnico. Eu acho que isso vai fazer a gente chegar ainda mais longe nos próximos 15 anos. Hoje a gente tem técnicas diferentes no mercado, a gente tem um racional diferente. Então, assim, a minha expectativa para o futuro é fazer com que esse método chegue para mais pessoas, para mais profissionais. Que cresça muito e que alcance números que a gente nem imagina ainda, né? KPM para mim, na verdade, é tudo, né? É o filho que veio antes do meu filho de agora, digamos assim. É uma idealização, um sonho, uma vontade que nasceu lá atrás, que veio crescendo, que nasceu, que começou a engatinhar, que deu seus primeiros passos na sua independência, independência de mercado, foi se desenvolvendo, fez o seu trabalho de conhecimento, de se mostrar quem nós somos ao mercado, e hoje chegou num período, num tempo, numa idade que já é muito bem reconhecido no mercado nacional e até internacional, e tem seu espaço hoje, tem seu espaço. Então, como falado, a KPM para mim é o filho, é a responsabilidade, é a complexidade, é o conhecimento, mas, sobretudo, é o amor, né?